estariam preparados para fazer apenas pequenos ataques de surpresa e sortidos. Finalmente Sempronius se cansou e foi atrás deles. Para garantir que teria forças suficientes para derrotar o inimigo, ele atravessou com todo o seu exército o rio gelado. Era inverno, o que levou horas e foi exaustivo. Finalmente, entretanto, os dois exércitos se encontraram bem a oeste do rio. De início, como Sempronius esperava, suas valentes e disciplinadas legiões se saíram bem contra os cartagineses. Mas, por um lado, as linhas romanas eram compostas de homens de tribos gaulesas lutando pelos romanos, e nisso, de repente, os cartagineses soltaram um grupo de elefantes montados por arqueiros. Os gauleses nunca tinham visto essas feras, eles entraram em pânico e saíram disparados em uma fuga caótica. Ao mesmo tempo, como se do nada, cerca de 2.000 cartagineses, escondidos na densa vegetação perto do rio, atacaram a retaguarda romana. Os romanos lutaram bravamente para escapar da armadilha que Aníbal havia montado para eles, mas milhares se afogaram nas águas frígidas do Trebia. A batalha foi um desastre e, em Roma, as emoções iam de indignação à ansiedade. Legiões foram rapidamente despachadas para bloquear as passagens mais acessíveis nos Apeninos, as montanhas que correm ao longo da Itália Central, mas, de novo, Aníbal desafiou as expectativas. Ele atravessou os Apeninos em seu ponto mais improvável, mais inóspito, por onde nenhum exército jamais passara por causa dos traiçoeiros pântanos do outro lado. Mas depois de 4 dias pelejando pela lama macia, Aníbal levou os cartagineses para solo firme. Então, em mais uma esperta emboscada, ele derrotou o exército romano no lago Trasimene, atual Umbria. Agora seu caminho até Roma estava livre. Quase em pânico, a República Romana recorreu à antiga tradição de nomear um ditador para liderá-los na crise. Seu novo líder, Fábio Máximo, rapidamente reforçou os muros da cidade e ampliou o exército romano. Em seguida assistiu, perplexo, a Aníbal contornar Roma e seguir para o sul, em direção à Apulia, a parte mais fértil da Itália, e começava a devastar as áreas rurais. Determinado, acima de tudo, a proteger Roma, Fábio veio com uma nova estratégia. Ele colocaria suas legiões em áreas montanhosas onde a cavalaria de Aníbal seria inofensiva e atormentaria os cartagineses em uma campanha estilo guerrilha, negando-lhes suprimentos e isolando-os em sua posição tão longe de casa. Evitando a todo custo uma batalha direta com o líder deles, ele os derrotaria deixando-os exaustos. Mas muitos romanos consideraram a estratégia de Fábio vergonhosa e indigna de um homem. Pior, embora continuasse atacando de surpresa as regiões rurais, Aníbal não invadia nenhuma das propriedades de Fábio, dando a impressão de que os dois estavam de parceria. Fábio ia ficando cada vez menos popular. Tendo arrasado Apulia, Aníbal entrou em uma planície fértil na Campania, ao sul de Roma, terreno que Fábio conhecia bem. Finalmente decidindo que tinha de agir ou seria expulso do poder, o ditador planejou uma armadilha, estacionou exércitos romanos em todos os pontos de saída da planície, todos próximos o bastante para se ajudarem uns aos outros. Mas Aníbal entrara na Campania pelo passo de Alifaí na parte leste da montanha, e Fábio havia observado que ele jamais saía pelo mesmo caminho por onde havia entrado. Embora mantendo uma guarnição suficientemente grande em Alifaí só como garantia, Fábio reforçou as outras passagens com números ainda maiores. A fera, ele pensava, estava enjaulada. Os suprimentos de Aníbal se esgotariam e ele seria obrigado a tentar abrir caminho. Fábio ficaria aguardando. Nas semanas seguintes, Aníbal enviou sua cavalaria para o norte,
talvez tentando sair naquela direção. Ele também saqueou as fazendas mais ricas da área. Fábio entendeu seu truque, ele estava tentando atrair os romanos para uma batalha de sua escolha. Mas Fábio estava determinado a combater em seus próprios termos, e só quando o inimigo tentasse recuar escapando da armadilha. De qualquer maneira, ele sabia que Aníbal tentaria abrir caminho para o leste, a única direção que lhe permitia uma brecha, para um país que os romanos não controlavam. Uma noite, os soldados romanos que estavam guardando o passo em Alifaí tiveram visões e escutaram ruídos que os fizeram pensar que estavam enlouquecendo. Um enorme exército, sinalizado por milhares de archotes, parecia estar subindo o passo, cobrindo suas encostas, acompanhado por uma berraria como se estivessem possuídos por um demônio. O exército parecia invencível, muito maior do que a estimativa máxima da força de Aníbal. Temendo que ele subisse mais acima do ponto onde estavam e o cercasse, os romanos fugiram, abandonando o passo, tão assustados que nem olharam para trás. E poucas horas depois o exército de Aníbal atravessou, escapando do cordão de Fábio. Nenhum líder romano conseguiu entender que feitiço Aníbal lançara nas encostas naquela noite e no ano seguinte Fábio era expulso do poder. O cônsul Terentius Varro estava em brasas para vingar a desgraça de Alifaí. Os cartagineses estavam acampados perto de Canaí, no sudeste da Itália, não muito longe da moderna Bari. Varro marchou para enfrentá-los ali e, enquanto os dois exércitos se organizavam em fileiras para a batalha, ele só pode ter se sentido extremamente confiante. O terreno estava livre, o inimigo bem à vista, não poderia haver exércitos escondidos ou truques de último minuto, e os romanos eram 2 vezes mais numerosos do que os cartagineses. A batalha começou. No início os romanos pareciam estar em vantagem, o centro da linha cartaginesa mostrava-se surpreendentemente fraco e cedia terreno com facilidade. Os romanos atacaram este centro com força, esperando abrir caminho e continuar avançando, quando, em choque e horrorizados, eles olharam atrás deles e viram as 2 pontas externas das linhas cartaginesas movendo-se para cercá-los. Estavam presos em um abraço letal, foi uma carnificina. Canaí entraria para a história como a mais humilhante e devastadora derrota de Roma. A guerra com Aníbal se arrastaria durante anos. Cartago jamais lhe enviou reforços que pudessem ter virado a maré, e o exército romano, maior e mais poderoso, conseguiu se recuperar de suas muitas derrotas nas mãos dele. Mas Aníbal havia conquistado uma reputação assustadora. Apesar de sua superioridade numérica, os romanos tinham tanto medo de Aníbal que evitavam combatê-lo como a uma praga. Interpretação: Aníbal deve ser considerado o antigo mestre da arte militar heterodoxa. Ao atacar os romanos em seu próprio solo, ele jamais pretendeu tomar Roma, isso teria sido impossível. As muralhas da cidade eram altas, o povo era feroz e unido no ódio que sentiam por ele e seus exércitos, pequenos. Pelo contrário, o objetivo de Aníbal era causar confusão na Península Italiana e minar as alianças de Roma com cidades-estados vizinhas. Enfraquecida em casa, Roma teria de deixar Cartago em paz e colocar um ponto final em sua expansão imperial. Para semear este tipo de caos com o minúsculo exército que havia conseguido trazer subindo os Alpes, Aníbal tinha de fazer com que todas as suas atitudes fossem inesperadas. Um psicólogo à frente de seu tempo, ele sabia que um inimigo apanhado de surpresa perde sua disciplina e noção de segurança. Quando o caos atinge aqueles que são muito rígidos e disciplinados para início de conversa, como o povo e os exércitos de Roma, ele tem um poder destrutivo 2 vezes maior, e surpresa não pode ser uma coisa mecânica, repetitiva ou virar rotina,
isso seria uma contradição. A surpresa exige constante adaptação, criatividade e um prazer malicioso em bancar o trapaceiro. Portanto, Aníbal sempre pegava o caminho que Roma menos esperava que ele tomasse, o caminho pelos Alpes, por exemplo, considerado intransponível para um exército e, por conseguinte, desprotegido. Acabou que, inevitavelmente, os romanos compreenderão e começaram a esperar que ele pegasse o caminho menos óbvio. A essa altura, o óbvio era o inesperado, como em Alifaí. Em batalha, Aníbal prendia a atenção do inimigo em um ataque frontal, o modo usual, ordinário, de combate usado pelos exércitos na época. Depois lançava sobre a retaguarda do inimigo o extraordinário na forma de elefantes ou uma força reserva oculta. Em seus ataques de surpresa nas regiões rurais romanas, ele protegia as propriedades de Fábio de propósito, dando a impressão de que os dois homens estavam de conluio e, no final, obrigando-o constrangido. Líder a agir um uso não ortodoxo de política e meios extramilitares na guerra. Em Alifaí, Aníbal mandou amarrar maços de gravetos aos chifres de bois, depois tocou fogo neles e fez os animais, aos berros, aterrorizados, subirem as encostas da passagem de noite, criando uma imagem indecifrável para as sentinelas romanas, literalmente no escuro, e uma visão assustadora. Em Canaí, onde os romanos naquela altura esperavam o heterodoxo, Aníbal disfarçou seu estratagema em plena luz do dia, alinhando seu exército como qualquer outro da época. A força romana já estava impelida pela violência do momento e o desejo de vingança. Ele os deixou avançar rapidamente para seu centro intencionalmente fraco, onde ficaram amontoados. Em seguida, as alas externas de sua linha, movendo-se velozes, uniram-se sufocando-os. Repetidas vezes ele agiu assim, cada uma das engenhosas manobras heterodoxas de Aníbal brotando da outra em um constante revezamento entre extraordinário e banal, entre o oculto e o óbvio. Adaptar o método de Aníbal às suas próprias batalhas diárias vai lhe dar incalculável poder. Ao usar seu conhecimento da psicologia e do modo de pensar do inimigo, você precisa calcular para que seus movimentos iniciais sejam o que ele menos espera. A linha do mínimo de expectativa é a linha da menor resistência. As pessoas não podem se defender do que não podem prever. Com menos resistência em seu caminho, o progresso que você fará aumenta a impressão que elas têm de seu poder. O pequeno exército de Aníbal parecia, aos romanos, muito maior do que era na realidade. Quando já estão esperando alguma manobra extraordinária de sua parte, ataque com o que é ordinário. Crie fama de não convencional e você coloca seus adversários de sobreaviso. Saber prever o inesperado não é o mesmo que saber como será o inesperado. Não demora muito e basta sua fama para fazer os adversários cederem. 2 Em 1962, Sonny Liston sagrou-se campeão mundial de boxe na categoria de pesos pesados ao derrotar Floyd Patterson. Logo depois ele apareceu para ver uma jovem sensação no cenário, Cassius Clay, ficar furioso e derrotar decididamente o veterano Art Murray. Depois da luta, Liston foi visitar Clay no vestiário. Colocou o braço sobre os ombros do rapaz com 20 anos, Clay era 10 anos mais novo que Liston e lhe disse: "Cuidado, garoto. Vou precisar de você. Mas vou ter de derrotá-lo como se fosse seu pai." Liston era o maior, mais perverso lutador do mundo e, para quem conhecia o esporte, ele parecia invencível. Mas Liston reconheceu em Clay um boxeador maluco o suficiente para lutar contra ele mais adiante. Era melhor infundir um certo medo agora. O medo não pegou, como Liston adivinhara. Clay logo começou a clamar por uma luta com o campeão e a se gabar,
falando para todo mundo que o derrotaria em 8 rounds. Em programas de televisão e rádio, ele zombava do boxeador mais velho. Talvez Liston é que estivesse com medo de enfrentar Cassius Clay. Liston tentou ignorar o novato. Se um dia combinarem esta luta, ele disse, vão me prender por assassinato. Ele considerava Clay bonitinho demais, até afeminado, para ser um campeão de pesos pesados. O tempo passou e as palhaçadas de Clay faziam o público desejar a luta. A maioria das pessoas queria ver Liston dar uma surra em Clay e calar sua boca. No final de 1963, os dois homens se encontraram para assinar o contrato para uma luta de campeonato em Miami Beach, em fevereiro do ano seguinte. Depois Clay disse aos repórteres: "Não tenho medo de Liston. Ele é um velho. Eu vou ensiná-lo a falar e lutar boxe. O que ele precisa mais é aprender a cair." Conforme se aproximava o dia da luta, a retórica de Clay ia ficando cada vez mais insolente e incômoda. Dos comentaristas pesquisados para a iminente luta, a maioria previu que Clay não ia conseguir andar sozinho quando ela terminasse. Alguns estavam preocupados com a possibilidade de que ele se machucasse para sempre. "Acho muito difícil dizer a Clay para não lutar contra este monstro agora", disse o boxeador Rocky Marciano, "mas acho que ele será mais receptivo depois de ter estado lá com Liston." O que mais preocupava os especialistas era o estilo incomum de lutar de Clay. Ele não era o pugilista peso pesado típico, ele dançava no mesmo lugar com as mãos abaixadas a seu lado, raramente colocava o corpo inteiro em seus sulcos, atacando apenas a partir dos braços. Sua cabeça estava constantemente se movimentando, como se quisesse manter seu rosto bonito e leso. Ele relutava em avançar, brigar e socar o corpo, o modo usual de cansar um peso pesado. Em vez disso, Clay preferia dançar e trocar de posição arrastando os pés, como se suas lutas fossem balé, não boxe. Ele era baixo demais para ser um peso pesado, faltava-lhe o instinto assassino necessário e as críticas continuavam. Na pesagem, na manhã da briga, todos estavam esperando as usuais galhofas pré-combate de Clay. Ele excedeu todas as expectativas. Quando Liston desceu da balança, Clay começou a gritar para ele: "Ei, bobalhão, você é um estúpido. Foi enganado, estúpido. Você é feio demais. Vou acabar com você." Clay pulava e gritava, o corpo todo sacudindo, os olhos saltados, a voz trêmula. Ele parecia possuído. Estava com medo ou enlouquecera. Para Liston foi a gota d'água. Ele queria matar Clay e fazer o desafiante se calar de vez. Quando estavam os dois no ringue antes de soar a campainha, Liston tentou fazer Clay baixar o olhar como havia feito com outros, lançando-lhe um olhar de mal. Mas, ao contrário dos outros boxeadores, Clay revidou o olhar. Dando saltinhos no mesmo lugar, ele repetia: "Agora eu te pego, estúpido." A luta começou, e Liston avançou para sua presa, dando uma de esquerda que passou a 1 quilômetro do alvo. Ele continuou atacando, uma expressão de ódio intenso no rosto, mas Clay se desviava dos socos, mudando de um pé para o outro, até zombando de Liston em um determinado momento ao abaixar as mãos. Ele parecia capaz de prever cada movimento de Liston. E devolvia o olhar de Liston, mesmo depois de terminado o round e os dois estarem cada um em seu canto, os olhos dele nunca deixavam os do adversário. O segundo round foi a mesma coisa, exceto que Liston, em vez da aparência assassina, começou a se mostrar frustrado. O ritmo era muito mais rápido do que em qualquer outra de suas lutas anteriores, e a cabeça de Clay não parava de balançar de um lado para o outro de um jeito perturbador.
Liston se aproximava para acertar o queixo dele, mas errava e era Clay quem acertava o queixo de Liston, com um soco relâmpago que o fazia cambalear. No final do terceiro round, uma rajada de sucos surgiu do nada e abriu um talho profundo sob o olho esquerdo de Liston. Agora Clay era o agressor e Liston estava lutando para sobreviver. No sexto round, ele começou a receber sucos de todos os ângulos, abrindo mais feridas e fazendo-o aparecer fraco e triste. Quando soou a campainha para o sétimo round, o poderoso Liston ficou simplesmente sentado em seu tamborete olhando fixo. Ele não quis se levantar. A luta tinha terminado. O mundo do boxe ficou pasmo, teria sido um golpe de sorte. Ou visto que Liston parecia lutar como se estivesse enfeitiçado, errando os sucos, seus movimentos cansados e negligentes, ele passará a noite na farra. O mundo teria de aguardar uns 15 meses para saber, até os dois boxeadores se encontrarem de novo em Lewiston, Maine, em maio de 1965. Consumido por uma sede de vingança, Liston treinou como um demônio para esta segunda luta. No round de abertura, ele atacava mas parecia cauteloso. Ele acompanhava Clay, ou melhor, Muhammad Ali, como agora era conhecido ao redor do ringue, tentando alcançá-lo com sucos. Um destes finalmente roçou o rosto de Ali quando ele deu um passo atrás, mas, em um movimento tão rápido que poucos na plateia chegaram a ver, Ali defendeu com um firme de direita que jogou Liston na lona. Ele ficou ali deitado, depois se levantou cambaleando, mas era tarde demais, tinha ficado mais de 10 segundos no chão, e o juiz encerrou a luta. Muitos na multidão gritaram que foi combinado, dizendo que nenhum soco havia acertado Liston. Liston sabia que sim. Pode não ter sido o golpe mais forte, mas pegou-o totalmente de surpresa, antes que ele pudesse retesar os músculos e se preparar. Inesperado, o soco jogou-o no chão. Liston continuaria lutando por mais 5 anos, porém nunca mais foi o mesmo homem. Interpretação. Mesmo quando criança, Muhammad Ali sentia um prazer perverso em ser diferente. Ele gostava das atenções que isso dava, mas acima de tudo ele gostava de ser ele mesmo, excêntrico e independente. Quando começou a treinar para ser boxeador, aos 12 anos, já se recusava a lutar do modo usual, desprezando as regras. Um boxeador costuma manter suas luvas erguidas na direção da cabeça e da parte posterior do corpo, pronto para aparar um golpe. Ali gostava de manter suas mãos abaixadas, aparentemente convidando a um ataque, mas havia descoberto desde cedo que ele era mais rápido do que os outros boxeadores, e que a melhor maneira de fazer esta velocidade funcionar para ele era atrair o queixo do adversário bem para perto dele para lhe acertar um soco que seria mais dolorido por ter sido muito próximo e rápido. Conforme Ali se desenvolvia, ele também fazia com que fosse mais difícil para o outro boxeador alcançá-lo trabalhando com as pernas, mais ainda do que com o poder do soco. Em vez de recuar como a maioria dos boxeadores, um pé de cada vez, Ali se mantinha na ponta dos pés, pisando para trás e dançando, em perpétuo movimento, segundo seu ritmo peculiar. Mais do que qualquer outro boxeador, ele era um alvo móvel. Incapaz de acertar um soco, o outro boxeador ficava frustrado e, quanto mais frustrado ele ficasse, mais tentava chegar perto de Ali, abrindo sua guarda e se expondo ao murro inesperado que poderia colocá-lo em nocaute. O estilo de Ali era contrário a toda a sabedoria convencional a respeito de boxe em quase todos os aspectos, mas sua heterodoxia era exatamente o que o tornava tão difícil de combater. As táticas não convencionais de Ali na primeira luta com Liston começaram bem antes.
Suas piadinhas irritantes e insultos em público, uma forma de guerra suja, eram destinadas a enfurecer o campeão, a atordoar sua mente, a enchê-lo de um ódio assassino que o faria aproximar-se o suficiente para Ali derrubá-lo. O comportamento de Ali na pesagem, que parecia genuinamente insano, mais tarde revelou-se puro teatro. Seu efeito era colocar Liston inconscientemente na defensiva, inseguro quanto ao que o outro homem faria no ringue. No primeiro round, como em tantas outras de suas lutas subsequentes, Ali acalmou Liston lutando de forma defensiva, uma tática comum quando se enfrenta um boxeador como Liston. Isso atraiu Liston para perto dele cada vez mais, e agora o movimento extraordinário, o soco veloz vindo não se sabe de onde, teve o dobro da força. Incapaz de alcançar Ali com seus socos, desconcertado com a dança, as mãos abaixadas, os insultos irritantes, Liston cometia erro após erro. E Ali se banqueteava com os erros de seus adversários. Compreenda. Quando crianças e jovens adultos, aprendemos a nos conformar com certos códigos de comportamento e modos de fazer as coisas. Aprendemos que ser diferente tem um preço social. Mas há um preço ainda maior pelo excesso de conformação, perdemos o poder que se origina de nossa individualidade, de um modo de fazer as coisas que é autenticamente nosso. Nós lutamos como todo mundo, o que nos torna previsíveis e convencionais. O jeito de ser verdadeiramente heterodoxo é não imitar ninguém, lutar e operar segundo nossos próprios ritmos, adaptando estratégias a nossas idiosincrasias, não o contrário. Recusando-se a seguir padrões comuns, fica difícil para as pessoas adivinharem o que você vai fazer em seguida. Você é realmente um indivíduo. Sua abordagem não ortodoxa talvez enfureça e incomode, mas pessoas movidas pelas emoções são pessoas vulneráveis sobre as quais você pode exercer o poder com facilidade. Se sua peculiaridade é autêntica o bastante, ela vai lhe trazer atenção e respeito do tipo que as pessoas em geral têm pelo não convencional e extraordinário. 3 No final de 1862, durante a Guerra Civil Americana, o general Ulysses S. Grant fez vários esforços para tomar a fortaleza confederada em Vicksburg. A fortaleza era um ponto crítico no rio Mississippi, a linha vital de comunicações do Sul. Se o exército da União de Grant tomasse Vicksburg, ganharia o controle do rio, cortando o Sul pela metade. A vitória aqui poderia ser o momento decisivo da guerra. Mas, em janeiro de 1863, o comandante da fortaleza, General James